o alta performance no mundo civil é uma performance normal no mundo militar. Então eu falei assim, cara, vamos comprar tudo que der de notebook. Tudo. Pega todo o dinheiro que tem e compra de notebook, cara. Umas instruções que tu aprende no exército, uma forma de tiro diferente e tudo mais. Pô, os caras já brilham o olho, cara. Se cobrar mais, porque tu tá do lado de pessoas que entregam muito com alta performance, tu fala, cara, se ele pode, eu também posso. Vou tentar fazer algo parecido. Por que tu tá entregando tão pouco? Se tu, há 10 anos atrás, tu entregava 5, 6 vezes mais que isso sorrindo. Aquele desnível, né? Tu sai de um mundo militar, que é uma bolha, e tu vai pro mundo civil, então tem esse choque. Eu fiz as minhas promessas pra uma criança que tá no céu hoje, cara, e eu vou cumprir elas. Se eu falei que ela ia ter um pai faixa preta e ela ter um pai Iron Man, ela vai ter um pai Iron Man e um pai faixa preta. E aí, eu escalei o dedo de Deus, eu peguei a preta, eu vou fazer o Iron, e acabando o Iron, eu vou subir o Kilimanjaro. E aí tu vai olhando as pessoas que vão desistindo no meio do caminho, e tu fala, cara, eu cheguei onde eu cheguei porque eu não desisti, só isso. Estamos começando mais um episódio do podcast Divisão Militar, sejam todos bem-vindos. Eu sou o John, Tenente Rocha. Fala Rocha, fala público, Auleta aqui falando e mais uma vez um convidado especial, empreendedor nato na veia, cara que tá treinando aí, se preparando para um grande projeto, não vou ficar dando spoiler, mas vocês vão ficar sabendo depois. Estamos hoje com a presença do Brandi, obrigado por ter vindo, obrigado por ter tido tempo para estar aqui com a gente, é uma honra te receber aqui e a gente quer saber um pouquinho de você. Pô, legal, eu que agradeço o convite. Conheci como John, né, e como na época Tenente Auleta, mas hoje Tenente Rocha, Tenente Auleta, é um prazer estar recebendo o convite de vocês, estar aqui presente e poder divulgar um pouquinho das coisas que a gente faz lá em Santos, né, tanto na área de empreendedorismo quanto na área de esporte. Conseguir disseminar um pouco disso. E mais uma vez estamos aqui com 3 integrantes da Baixada Santista. Mais um Caiçara aí com a gente. É, sempre, pô. Ali é berçário, né, Isso que eu ia falar. Berçário de empreendedor. Berço de líderes, empreendedores e por aí vai. Brandi, vamos lá, cara. Eu tenho muita curiosidade mesmo, né, Rocha? De saber sobre a tua trajetória. Na tropa a gente se encontrou pouco, né? Quase nada. Depois a gente acabou se encontrando em eventos de associações, etc. Mas eu queria entender um pouco do teu histórico. Desde lá do militarismo, até antes do militarismo, até onde você chegou hoje. Pô, legal. Eu acho que quando a gente se encontrou em associação, é uma coisa que eu prometi pra mim que eu nunca mais entraria, cara. Depois da experiência de fundar uma, né? A gente começou ali, de fato, foi a primeira mesa que constituiu a Ori na época. E depois dos fatos eu falei, cara, eu preciso focar minha energia onde vai dar algum resultado. Se não tá dando resultado, sai fora e entrega o teu melhor ali, mas dali pra frente não dá mais. E na tropa eu cheguei a fazer o GLO contigo, né? Tu foi meu instrutor lá. Foi, uma semana bem legal, aprendi pra caramba. Ainda tu quebrou um galho pra mim na época, me ajudou pra caramba. Era a colação de grau da minha ex-esposa na época. Eu fiz um bate-volta, ainda falei pra ti, tem como... Então saí do curso, né? Era 8 horas, acabava, fui pra Santos. E aí no dia seguinte, 6 da manhã, já tava de novo em Campinas. Aí falei, obrigado, Auleta, salvou ali, porque essa eu tinha que estar presente. E, cara, assim, falando um pouco da minha trajetória, né, do porquê que eu entrei no Exército e como que eu saí, o que eu fiz lá e o que eu me tornei hoje graças ao Exército, eu brinco que se eu não tivesse entrado no Exército hoje, com certeza eu seria uma pessoa muito mais acomodada do que eu me considero, né, acho que seria muito pior em relação a isso. O Exército, ele é responsável por tirar todo o verniz, né, que os pais colocam na gente, então sempre que perguntam pra mim, Renan, tu consegue me tirar do Exército? Eu falo, não, eu não consigo. De jeito nenhum. Pra mim, todo mundo tinha que servir. Ah, mas eu não gosto. Falei, cara, tu só vai saber se tu servir ou não. Então, eu acho que dar oportunidade pra força, pra te moldar um caráter melhor, hoje é fundamental, né? Nesse momento, aquele camarada que tava pensando em entrar em contato com ele pra nem pedir entra, cara. Nem entra, que eu já arriscou na lista. Eu falo, beleza, me dá o teu nome aqui que eu vou te ajudar aqui. Pode deixar que você tá precisando de uma ajuda. Então, não tiro, cara, porque fez bem pra mim e eu até hoje nunca conheci alguém que se arrependeu de ter servido. Eu conheço pessoas que se arrependeram de não ter servido, e é a grande maioria, né? Quando você conversa com homens ali na faixa de 40, 50 anos, tu fala, fui militar, e fala, cara, eu queria pra caramba, mas por algum motivo eu não quis. E aí esse foi um dos gatilhos que me fez servir. Eu falei, cara, não tenho ninguém na família que não conheço ninguém que tá servindo, né? Na época eu conheci até o Baroni, ele era da minha sala na faculdade, o Léo, e no colégio, só que ele era um ano mais velho.
assim, de RG, né? Porque fisicamente o Baroni tinha 40 anos quando começou a servir. Ele já ia de moto pro colégio, cara, com 15 anos. Ninguém parava o cara, mano. Conheceu o Baroni? Sim, conheci, pô. Gente boa, cara. Era gigantesco. Pequenininho, né? Pequenininho, né? Ah, pequenininho. Um abraço aí pro E aí- Baroni. Chamava ele de coisa do quartel. É isso. Aí tu imagina ele no terceiro ano do colégio. Pô, tem que ser amigo desse cara aqui, senão eu vou tomar um preju, né? E aí eu conheci ele, mas a gente não tinha muito contato porque ele tava no NPOR. Então naquela época tu não tem contato com ninguém, né? É um ano que tu fica meio exilado ali dentro e convivendo. E no ano seguinte eu entrei. E graças a Deus eu entrei, fui segundo colocado da minha turma. Foi cara, pra mim um baita de um ano. Eu acho que foi o melhor ano do Exército, em si é o ano de aluno. Porque tu vive a experiência de Exército mesmo, que cada... escolar, né? Tu aprende ali o que de fato o Exército tem que te proporcionar. E quando tu vai pra tropa, tem a realidade burocrática, administrativa, que acaba tirando um pouco do teu foco. Por mais que a gente se forme tenente e tu ainda tá sempre convivendo com a tropa, acaba sempre sobrando. Quanto mais antigo tu vai ficando, acaba sobrando mais trabalho administrativo e vai tirando aquela vontade que tu tinha lá com 18, 19 anos. E aí passei os 8 anos, eu servi o primeiro ano, eu voltei para casa, fui pro segundo bio, e aí surgiu a oportunidade de ser transferido para Taubaté. Na época foi o primeiro ano que não precisava mais desligar. Acho que no ano de vocês ainda precisava ter o desligamento, né, da força para poder ser incorporado de novo em outra unidade. E aí no meu ano fui transferido junto com o Coimbra. Ele saiu de Caçapava, eu saí de São Vicente, e aí a gente foi servir junto lá no 2º Bavex. Na época ele era um ano mais antigo, e foi até engraçado porque ele assumiu o SAR, que, porra, era um puta pelotão operacional, e os dois queriam, né? Fala, não, quando chegar eu vou assumir o SAR. Aí ele falou, não, porra nenhuma, sou mais antigo, quem vai assumir sou eu. Aí chegou o comandante e falou, pô, o comandante o subcomandante era de infantaria, era muito parecido com o Baroni, também grandão, careca. Ele falou, quem é o mais antigo? Aí o Coimbra falou, não, sou eu. O que tu quer comandar? Tem o SAR e o transporte. Ele falou, o SAR. Brasil, né? Vou pro transporte, já sei o que sobrou pra mim. Só que a sala era a mesma sala, a gente dividia a mesma sala. Então, hoje eu tenho uma baita de amizade, a gente morou junto ainda lá em Taubaté, fiquei um tempo com eles, com o Silva também, com o Oliveira, acho que eu não sei se o Oliveira é mais antigo que vocês, né? Sim, se for o que a gente tá pensando, lá do quarto bio, né? Acho que é. Do quarto bio, ele quarto mesmo. bio é o Oliveira. Não, o do sexto bio. Sexto bio? Não tô lembrando agora. O do quarto bio era de Campinas, né? É. O sexto bio era lá do segundo bio também, formou. Tinha mais brevet que os caras de carreira. Esse é o de Campinas Ele que serviu no quarto bio, ele mesmo. Cara, eu fui o maior peixão do Oliveira, me ajudou pra caramba no quarto bio, cara. Ele foi uma boa pessoa pra mim lá, me deu uma boa orientação. Ele tava indo pro último ano dele, então, último, penúltimo, foi um bom mentor ali também. Tem que chamar o Oliveira aqui. Não, mas pelo que eu sei, ele ainda tá na ativa, não? Pô. Ele falava, né? Ele falava que não ia sair nunca do ICS, que ia virar capitão, major. Ele Cara, ele ali tá é no... uma lenda. Ele tinha essa vontade. Agora, Era uma se lenda ficou dos lá, temporários ali, cara. Ele Tô era cheio de mesmo, brevet, não saía nunca. Sempre Oliveira, era o último o ano. seu telefone vai tocar, Oliveira. Você vai ser convocado aqui pra Pô, pra mas aí estar vai aqui ter com que a ser gente. mais de 1h30 de podcast, cara. Vixe. Vocês vão ter que ficar aqui umas 5 horinhas, Fechar pelo o dia, menos. pô. Tem muita história, né? Mas e era legal, porque tu saía da tropa, do NPOR, pô, tu não tinha noção de brevet, tipo, a temporada não pode fazer nada e tal. Aí tu chegava no quarto bio. Porra, viu o maluco já, caralho, todo embrevetado, né? Todo cheio de borracha. Então dava aquele farol, ele falava, pô, esse cara aqui é operacional e tal. E de fato ele era, né? Tinha as suas qualidades ali em relação a isso. Mas foi um período curto ali, uns 2, 3 meses de iPod. Aí no segundo bio, porra, te falar que foi a pior escolha que eu fiz, ter voltado pra casa, porque eu voltei como um super aluno, né? Porque tu sai, tu é aluno. Uhum. Tu volta, cara, é muito difícil as pessoas que te formaram, as pessoas que são mais graduadas ali, te verem como oficial. Então, tu tenta quebrar essa barreira, mas, inevitavelmente, tu acaba sendo tratado em algumas oportunidades como um aluno mais graduado ali, né? E o que não existe. Tipo, pô, tu é oficial, tudo bem que tem hierarquia e disciplina dentro do exército, mas, indiretamente, tu sente essa separação, né? E aí surgiu a oportunidade de Taubaté. Na época era o comandante Civolani, né? Ele conhecido por cortar muitos temporários dentro do segundo bio. E aí, graças a Deus, ali o meu não foi corte, né? Ele falou assim, ó, Brand, de todos aqui, você tem a possibilidade de transferir. Falei, porra, então vamos embora, né, cara? Aí tinha surgido a oportunidade de Taubaté e Corumbá. Aí eu falei, não, Taubaté, pô. Tinha feito PCI lá como aluno. Aí eu cheguei, o primeiro dia que eu cheguei lá, teve salmão, pô, no rancho. Aí, porra, todo dia eu mandava foto pra galera do segundo bio, né? Eu falei, porra, tá aqui, tô comendo bem.
Foi bom pra caramba, cara. Ali eu aprendi o que é o exército de verdade, porque eu acho que da força é o primo rico, né? A aviação. Então, chega muito dinheiro, muito recurso pra lá e tudo do bom e do melhor. Então, tu vive uma realidade diferente da tropa. Pô, eu saí do segundo bio, não tinha estrutura de mochila, de barraca pro recruta, né? O oficial tinha, ele ia lá e comprava. Agora, lá que era uma tropa que não ia pra operação em si, porque a maioria era tripulante, né? Então, tu não precisava de barraca nem nada. Tu tinha uma baita de uma estrutura invejável, assim. Tu fala, pô, tu tinha, às vezes, operação que vinha os americanos pra cá, então tu tinha uma outra tratativa. Então, foi legal, assim, foi uma experiência bacana, né? Tive a oportunidade de fazer bastante voo de helicóptero, que não é normal dentro do exército. Cara, foi bacana, assim, foram 8 anos bem legais. Foi... Taubaté era uma vaga que eu queria, só que não abriu no nosso ano. Porque não abria pra infantaria, cara. Não abria, cara. Abriu depois, o que eu soube que tinha ido foi o Coimbra. Eu nem lembrava que você tinha ido também. Mas eu queria, primeiro, porque é tudo que o Brand falou, e a escala de serviço era felpuda. Cara, eu cheguei lá, era 60 pra 1. Então, cara. 60 para 1? 60 pra 1. Felpuda. Não, e aí quando mudou pra 30, a galera ficou putaça, porque aí teve 2 serviços, né? Eram 2 oficiais de dia. Aí a galera, pô, mas agora vai mudar pra 30 pra 1. Eu falei, meu 30, amigo, imagina. 30 pra 1, cara. 30 E aí já eu era... queria, cara, porque eu queria estudar pra pirar, tinha Taubaté ali que tem faculdade e tal. Mas aí não abriu, mas acabei indo pra Campinas, foi semelhante, digamos assim, devido às proporções. Mas, Brand, obrigado aí por ter vindo, cara. É uma satisfação ter você aí com a gente. E eu tenho 2 perguntas. A primeira é se o Auleta te mandou pra água. Não, cara, o Oleta foi um bom instrutor, velho. Mas ele jogou gás de pimenta na minha cara, que eu acho que é muito pior que ir isso pra é bom. água, né, velho? Queria saber. Acho que ele preferia a água. É. E a segunda, cara, é sobre empreendedorismo. Hoje você empreende, você está à frente aí de uma empresa. E como que foi isso? Como que você foi para a empresa? Se isso já era uma vontade sua, foi meio que as circunstâncias? E o que você está fazendo hoje exatamente nessa jornada sua? Pô, legal. Hoje eu sou diretor de 5 empresas. São 2 contabilidades, uma empresa de RH na parte de recrutamento e seleção e uma empresa de BPO financeiro. Então, na parte de terceirização e a minha empresa de consultoria na parte de gestão administrativa, onde eu vou pro empresário. Na época que eu saí do exército, eu até falei, pô, tem muito... Eu acho que tem um canal aqui de fomentar o empreendedorismo dentro do empresário. Então, eu criei a Empresário Militar, que era voltado para incentivar o cara que estava saindo do exército a abrir a empresa dele. Mas acabei meio que pivoteando essa empresa porque não tem muito militar que quer empreender, a maioria sai para ser colaborador, né? Tinha uma jornada maior de até fomentar, conversei bastante com o Barreto disso, ele também era mentor nessa parte, né? Só que era para o cara ir para a empresa de segurança, que a maioria acaba indo, né? Então, essa empresa acabou virando uma consultoria da forma reversa. Então, eu introduzo algumas técnicas militares dentro da empresa de um cara que é civil. Então, você fez o contrário. eu você fiz ao inverteu contrário. a chave. Que aí eu mantenho o mesmo logo, mantenho o mesmo nome, faz sentido, o cara gosta, o empresário gosta desse aspecto mais militar. Ele tem um certo receio, porque ele acha que vai virar um ser muito quartel. rígido e tudo mais, mas aí tu mostra que não, que é possível, é só umas técnicas de administração que tu consegue deixar o cara com uma agenda mais regular, mais aceitável ali, né? Interessante. E aí tu transforma a empresa do cara mais na parte de gestão mesmo. Qual que é o nome que você falou? Empresário militar. Empresário militar. E essa ideia hoje está 100% focada nesse novo formato? Ou você ainda tem esse interesse de estar ali estendendo a mão pro veterano empresário? Cara, ajudaria ele, mas não é o nicho da empresa hoje. O Não, nicho mas dessa você empresa é a como consultoria. brand, isso é uma coisa que Pode te ser uma brand move? também, depende do... depende do momento. Ficou bom pode jogatina. ser. Seu brand. Que eu ia falar, misturou. Do teu propósito, que você gosta de fazer isso, seria uma coisa que te moveria, te motivaria? Cara, motivaria dependendo da pessoa que eu tivesse ali auxiliando. Eu acho que hoje seria mais um propósito tipo, cara, o que tu quer? Não faria por grana, não faria por... Sim, teria que ter dinheiro, mas não seria o propósito final. Seria, de fato, ver uma pessoa ali que tá Realmente tá interessada predisposta, né? e quer se dedicar àquilo. Com certeza. E veteranos, né? E veteranos. Interessante isso. Eu Interessante. acho que eu devo ao exército, tipo E- assim, como Não, uma já- retribuição, entendeu? Isso é um sentimento que todo mundo que vem aqui fala, e eu concordo também. E assim, cara, eu acredito que a barreira grande que você teve, que eu tô vendo muito isso agora também, é a questão do nível de consciência.
o militar não tem esse nível de Não, consciência. é outro mundo, né? Né? Mas a partir do momento que você cria algumas estratégias e aumenta esse nível de consciência, que talvez agora não vale a pena você perder tempo com isso por conta das outras demandas que você tem, mas a partir do momento que você aumenta esse nível de consciência, aí começam a aparecer, sim, militares com perfis para empreendedorismo. A divisão tem essa missão também. Ah, legal. A gente tem isso aqui, né, o podcast é para levar a mensagem. A gente espera que num curto espaço de tempo a gente consiga atingir muito mais do que a gente já está atingindo de veteranos. E talvez, como a gente fala da tríade empreendedorismo, corporativo e militarismo, a nossa tríade, então a ideia é aumentar o nível de consciência de quem está assistindo a gente, porque se você parar para pensar unicamente nas skills de um militar, cara, é muito conectado Sim. com as skills de um empreendedor. Sim. E aí, independente se é oficial, se é sargento temporário, se é de carreira, enfim, não interessa. Mas as skills são boas. Aí, lógico que não é só isso, né? Une também as experiências de vida, une também os temperamentos. É uma série de coisas. Mas só o período, seja 8 ou 30 anos que o militar passa na caserna, se ele aproveitar isso como você aproveitou, Sim. como nós aproveitamos, a gente sai pronto para o empreendedorismo, né? Ou pronto para o corporativismo também, mas também para o empreendedorismo. E talvez o que precisa é aumentar o nível de consciência. Então, uma das nossas missões é essa. Então, é legal saber que você já teve essa iniciativa e que indiretamente ainda tem. Tem todo um business plan já montado, um planejamento que vocês até para ajudar, com vocês cara, ali porque o que também. acontece? A gente tem 20 missões nos próximos 10 anos. Então, o podcast, ele é só uma forma de distribuir, como a Oleta falou, mas a gente está inserido aí em várias áreas e cada dia que passa a gente vai trazendo mais veteranos que já tiveram alguma iniciativa, ou que empreendem, ou que estão no meio corporativo. Então, cada vez mais a divisão vai crescendo e está atacando várias áreas. Então, foi importante saber disso, e é por isso que eu te perguntei, legal. porque é muito interesse, depois você vai entender tudo, eu acho que vai fazer bastante sentido para você. E essa parte de ter alguém para estender a mão, que eu sempre falo, eu não tive, eu fui na cara e na coragem e paguei o preço, né? Quebrei 3 vezes até, entendeu? Mas se alguém tivesse me dado uma direção, falou, cara, vai para esse caminho, faz isso aqui, faz aquilo, eu já teria não sofrido tanto. Aprendi muito, mas não precisaria ter quebrado 3 vezes. Uma vez estava bom. Você pega o perfil R2, né? Que sai com uma... Principalmente quem ficou 8 anos. Sai com uma pecuniária, sai com dinheiro. Às vezes a pessoa não sabe o que fazer. Não sei o que fazer com Abre esse uma dinheiro. franquia. Entendeu? Então, se ele tiver um leque de opções e um mentor para dar direcionamento, não só o leque de opções, mas dar o direcionamento. Cara, ó, vai por esse caminho, eu já fiz isso. Posso dar um spoiler, Aleta? Pode, Só para você pode entender. dar até 2. Uma das coisas que a gente está estruturando é realmente o que você falou de franquia. Então, hoje, a gente tem uma série de veteranos que empreendem. Então, tem o cara no CrossFit, tem o cara na contabilidade. Freitas lá do... Exatamente. Sim, sim. Cara, a gente tem ali, em praticamente todas as áreas, alguém está empreendendo dessa forma. Qual que é a nossa ideia? Uma das. A gente pegar isso aí, modelar, se não for uma franquia, para que seja escalável, começar a abrir em várias partes do Brasil, que o empreendedor, o cara que esteja à frente, vai ser um veterano e também consiga contratar veteranos. Então a gente gera emprego, gera empreendedorismo e o militar ali na ponta, ele já está com um modelo validado. Então é algo que já funcionou, já tem número, é de um ambiente confiável e aí a gente começa a escalar de várias áreas. Então essa é uma das propostas, como você falou de franquia, estou te dando um spoiler do que a gente está montando. Bacana, E uma das suas preocupações que a gente consegue também resolver, que é a questão não do recrutamento, mas do filtro. Entende? Porque eu entendo quando você diz que, pô, tem gente que nem quer, né? Eu me sentiria realizado se eu pudesse ajudar, mas se a pessoa também tiver, né, predisposição, né? É difícil, na Então, consultoria você vê ali. E nessa predisposição a gente consegue entrar também. É o que eu mais gosto de fazer, inclusive o Rocha já sabe, porque a gente analisa todo o comportamento da pessoa, todo o temperamento, vê se ela tem predisposição para isso ou não, faz algumas perguntas estratégicas para saber se realmente, de fato, ela tem predisposição para exercer o que ela está falando que vai querer fazer. Então, porque o empreendedorismo tem muito disso, né? Não adianta só a pessoa pensar no dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Pô, quem não quer? Tem fundo que só investe se o cara tiver o perfil certo. O perfil, Então, legal, cara. Acho que realmente... E colaborador, é difícil hoje você encontrar um cara ali que vai vestir a camisa, que vai ter alguns atributos que a gente precisa. E quando a gente tem ali uma comunidade com vários militares, que a gente tem um track record ali do cara, sabe o que o cara fez, o que o cara é bom, a gente consegue direcionar também. Ou, se for o caso, capacitar por uma série de vagas que a gente está criando também com as franquias e a abertura de portas dentro das empresas. Então, só para você entender como você falou de franquia, um pequeno spoiler aí pra galera. Pô. E aí, assim, hoje, o que eu sei fazer é abrir empresa, cara. Administrativamente, o que tu precisa... quanto tempo demora para abrir uma empresa? Cara, eu tô falando desde a abertura do CNPJ, a parte burocrática, até tu ter o registro de marca, a landing page da empresa, toda a estrutura. Tu sai com a empresa de fato. Cara, quantos anos tem essa empresa? Tu fala, cara, tem uma semana. Uma semana. Então, assim, tu
sai com uma estrutura, tem um bom conhecimento de marketing, e aí foi por conta disso que a gente foi abrindo as outras empresas, né? A marca, ela é uma empresa da minha família, ela tinha 45 anos, 43 anos quando eu assumi. Já veio do meu avô, aí passou pro meu pai, e aí eu tinha... Só continuando a trajetória para que vocês entendam, eu me formei na Unital, na Universidade de Taubaté, depois eu fiz a especialização na Fundação Getúlio Vargas, e aí eu ganhei uma bolsa para estudar em Ohio. Aí eu saí do exército dia 25 de junho, dia 27 de junho eu estava em Ohio. Foi ato contínuo ali, de 2019. Mas coincidiu com a tua baixa, mesmo ou você saiu antes? Coincidiu com a baixa. Ah, tá. Coincidiu com a baixa. Legal. E aí eu estudei vendas lá fora, e aí voltei, conversei bastante com o Barreto também na época, ele chegou a vir aqui, né? E aí conversei com o Vitor Soares, porque eu tava meio que sem saber o que fazer, né? Tipo, guardei uma grana, estudei fora, era o que eu queria, agora eu vou decidir o que eu vou fazer da minha vida. E aí tava vendo também para ir para a área de segurança, mas não era uma área que eu via futuro. Eu acho que era uma área limitada. Eu até brinco com as pessoas e falo, cara, tu não vai ser presidente da empresa porque tu é da área de segurança. Não. Tem outras funções que são mais importantes na empresa, e a gente tá falando de multinacional. Sim. Que aí tu precisa obrigatoriamente ter passado por aquele perfil para chegar lá. Tu pode ser o melhor de todos do teu segmento, mas aquela empresa não é disso. Então, Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu cheguei no topo que eu sabia que dava para chegar, que é um gerente executivo. é isso. E aí tu fala, cara, beleza, então tô estagnado aqui. Exato. Aí eu falei, não, legal, a função é boa, a empresa é gigante, mas o que vem depois? Sim. Não vem depois. E a área de segurança limita isso, Exato. né, Não, é perfeito. A tua análise, mesmo não tendo, porque você não chegou a exercer nenhuma função Não, na área. Então, nunca mesmo fui. não tendo entrado, acho que pelas conversas que você teve, talvez com o Vitor é da nossa turma, né? O Vitor Soares. Ah, é O verdade. Vitor Soares é da nossa turma, veio aqui também, episódio 3 ou 4. Ele tava na embaixada na época. Sim, amigaço nosso. E o Barreto também passou por essa mesa. Então, pô, você conseguiu, né? Precursores ali que te deram boas orientações, porque de fato O Barreto, ele é um ano mais moderno, mas acho que ele já tinha saído, porque ele saiu antes do EB. Ele saiu um pouquinho antes. Então ele já tava, acho que ele tava na época do Facebook. Ele tava no Facebook Tava na no época. Meta. E aí eu conversei, eu falei, deixa eu ir, vou conversar com meu pai, tem bastante experiência na área de empresa, né? Vou trocar uma ideia com ele. E aí ele já tava para se aposentar, ele falou, cara, na época a marca tinha uns 22, 23 funcionários, e aí ele falou, cara, faz o seguinte, pega o que tu aprendeu na faculdade e aplica aqui, vamos ver. Tu tá de férias, não tá? Eu falei, eu não sei, não tenho pretensão de quando que eu vou começar. Aí, na época, minha ex-mulher tava trabalhando no Rio de Janeiro, ela era gerente na Ambev, na parte jurídica, eu esqueci o cargo agora, mas tinha sido transferida para lá. E aí eu tava em Santos meio que sozinho, né? Aí eu falei, não, vamos nessa. Aí fiz, de fato, uma consultoria ali de uns 2, 3 meses. Aí, entreguei um puta relatório para ele. Ele falou, legal, mas eu não vou fazer nada disso, cara. Contando a real pra ti, eu tô com 60 anos. Isso aqui você vai ficar guardado na gaveta e quando eu morrer, quem quiser tocar isso aqui, tira esse daqui da gaveta e toca. Ou tu vai lá e toca isso do jeito que tu quer. Aí, graças a Deus, assim, eu acabei aceitando, eu entrei na empresa, porque logo em seguida veio a pandemia e meu pai não tinha noção nenhuma de TI ou de marketing para poder passar por uma pandemia. Eu tinha ido para Itália, eu tava na Europa no final do ano, e eu já tava vendo que a pandemia tava rolando para lá, tava saindo da China e tava indo para Europa, né? A Itália já tava meio que fechando e tudo mais. Tava lá nessa época. Tava lá. E aí eu falei assim, eu falei assim, cara, vamos comprar tudo que der de notebook, tudo. Pega todo o dinheiro que tem e compra de notebook, cara. A gente ainda tava com uns 20 e poucos funcionários. Comprou uns 10, 15, porque começou a faltar notebook em Santos. Não tinha mais, né? E aí eu já comecei a jogar todo mundo pra home office em janeiro, fevereiro. Janeiro, fevereiro, o pessoal da marca já tava home office. O que não era normal nas contabilidades. Nenhuma contabilidade trabalhava home office. E aí veio a pandemia e aí obrigatoriamente o pessoal teve que trabalhar de casa. E a contabilidade que não tinha nem ideia de como fazer, porque é um perfil de o contador na faixa de seus 60, 70 anos, né? Aquele cara de cabelo branco, eu brinco que é aquelas portinhas no centro da cidade, que de manhã é escritório de contabilidade, de noite funciona outra coisa ali, meu amigo. Não quero entrar, velho. E aí eu falei, graças a Deus tenho esse tipo de concorrente, né? Porque eu não tenho muito o que brigar. Aí a gente saiu de 23 e começou a dobrar, todo ano, cara. Hoje a gente tá com 90, no geral, né? Hoje a gente tem 90 funcionários. E a margem continua acompanhando, então a gente... para 90 em 2 anos e meio, 3 anos? 4 anos, Hoje, 4 anos, né? 2020 foi a pandemia, final de 2020 foi isso aí, 4 anos. Cara, que legal essa visão que dobrando, você teve, dobrando. Rocha? A visão de futuro, e aí é que tá, de novo, falando, né? A visão que eu acho que
pode ter sido uma predisposição que nasceu contigo, mas que potencializou na caserna, porque você soube lidar com uma crise de forma muito rápida. Veio a pandemia, você pensou rápido, você já olhou lá na frente e falou, não, peraí, vai faltar notebook, o pessoal vai ter que trabalhar home office. No meu caso, foi por acaso que deu certo eu estar preparada quando veio a pandemia, porque eu era focado em delivery. No seu caso, não. Você percebeu. Percebi a pandemia. Em maio eu tava aparecendo no Bom Dia Brasil, cara. Aparecendo no Bom Dia Brasil, por conta de ter mudado... a gente fez uma reportagem pra Tribuna, aí o negócio deu uma movimentação legal, a Tribuna replicou pra Globo, a galera de Taubaté me ligando, pô, tu não tá um ano fora, tu já tá aparecendo na Globo, que loucura e tal. Eu falei, pô, graças a Deus deu certo. Isso trouxe bastante cliente pra gente, deu uma repercussão muito positiva. E aí a gente começou a cresceu hoje, assim, seguramente, não posso falar que é a maior, porque a maior é relativo, né, a maior em quê, mas estamos entre as maiores contabilidades da Baixada Santista, seguramente, né, em relação a tamanho, a carteira de clientes, a quantidade de colaborador. E aí, vendo isso, hoje meu pai já ainda continua lá, mas de forma mais afastada, né, mas como uma figura, né, da marca ali, representando a empresa e tudo mais, mas a parte de gestão hoje está comigo à frente, tanto a parte comercial quanto a parte gerencial. E a gente viu que dava para ramificar todas as prestações de serviço. Então hoje eu tenho cerca de uns 600 CNPJs na carteira. Cara, se eu tenho 600 CNPJs de contabilidade, eu consigo vender terceirização de financeiro. Ótimo. Então se eu faturo X, agora eu faturo 2X. E se eu abrir outra empresa, eu vou faturar 3X, porque eu tenho a carteira, eu sei o custo que o cara tem com isso, eu consigo vender a um preço que vai me possibilitar um crescimento, a margem é pequena. Tudo bem, não estou preocupado com margem, estou preocupado com crescimento. E aí depois eu regulo isso, desde que ela não fique negativa, né? Para poder ter de fato ali uma tranquilidade. E aí a gente deu uma possibilidade para o pessoal lá de dentro crescer de certa forma, porque todo mundo sempre foi colaborador. Então a gente pegava as pessoas que tinham boas ideias, né? No caso o Vini e a Nath, que tinham aptidões e boas ideias para tocar um negócio. Então hoje essas duas empresas eu não faço nada nelas, eu sou como um sócio investidor. Então eu tô lá, existe o logo da marca, né, da empresa, mas quem toca são esses funcionários que se tornaram sócios. Então eles abriram, no caso o Vini abriu a parte de BPO. Ele é sócio proprietário, que era esse funcionário. Ele é encarregado, ele saiu, virou sócio da empresa, de uma nova empresa, ali com seus 1/3. A pessoa fala, pô, mas é muito 1/3. Fala, cara, o cara que vai tocar um negócio, eu prefiro ter 1/3 de tudo do que 1/3 do que 100% de nada, né? E aí, hoje, a empresa se toca bem, a marca terceirização financeiro e a marca RH também. E aí, com a Nath, né, à frente. E, cara, vem crescendo. Ali são empresas, hoje, cada uma tem 5 funcionários, mas numa escala de crescimento muito maior, porque a gente pega da nossa carteira, né? Então, faz farmer, né, que chama a função ali, dele ir buscando dentro da carteira pessoas que estejam interessadas. É claro, é mais difícil você vender, porque contabilidade é obrigatório. Toda empresa tem que ter. Mas ninguém precisa terceirizar o RH. É uma opção, né? Sim. O financeiro é uma opção. Então é mais difícil você convencer a pessoa. No outro, eu não preciso convencer. Ela que precisa de mim. Eu preciso dela como cliente, mas ela é obrigatória. Por lei, ela precisa de uma contabilidade. Então fica mais fácil você vender dessa forma. Legal, né? Porque ele faz o primeiro contato e depois ele cria uma esteira de produto, porque ele já conhece o perfil que está dentro da casa. E usa a estrutura, muito legal. Não só isso, por trás tem uma cultura forte, que é o tal do RRPP, né? É o reconhecimento, o resultado. Nenhuma empresa vive sem resultado. Resultado, atingiu o resultado? Reconhecimento. Sim. Que é você reconheceu as pessoas, principalmente os ex-colaboradores, que depois você conseguiu trazer para dentro, né, de alguma forma. Aí o RRPP, resultado, reconhecimento, pertencimento, porque quando a pessoa se sente pertencente à empresa, ela vai dar muito mais a energia dela do que simplesmente só um funcionário, e o propósito, porque por trás de tudo isso tem um propósito. Então você conseguiu juntar essas 4 palavras, né? Você tem o resultado, que é nítido, você tem o reconhecimento das pessoas, elas se sentem pertencentes, que é o pertencimento, e por trás rola um propósito, que é o propósito da empresa. Cara, quando você tem essas 4 e elas são fortes, é foguete. A minha pergunta é, qual é o próximo passo? Cara, tem várias, né? Aí, dentro dessa linha de raciocínio, e foi até engraçado, eu morava ali do lado, né? Eu trabalhava no corporate, morava no residência. Então, o meu trânsito era trânsito de elevador. Eu saía de uma torre e ia pra outra. Só que você fica meio maluco, né? Tipo, você vive numa bolha ali, né? Aí eu loquei meu apartamento
E aí, por coincidência, mesma coisa que aconteceu contigo ali, né? O cara que chegou lá em casa era o Lincoln, treinava comigo no dia. Eu falei, pô, Lincoln, o que tá fazendo aqui? Aí ele, pô, vim ver o apartamento. Então, aí a gente acabou ficando parceiro, aí abrimos a Conte Commerce, que é uma contabilidade voltada para o e-commerce. Ele tem uma consultoria em importação e exportação, que é a China Link. Então, ele tem muito acesso às pessoas que importam e exportam para a China e da China, né? E essas pessoas precisam abrir CNPJ, porque às vezes ela começa na pessoa física e aí, pô, vai importando, aí beleza, cresceu um pouquinho. Então a gente abriu a Conte Commerce, que é voltada pro e-commerce, importação e exportação. Aí tu fala, pô, mas tu tem 2 contabilidades na mesma cidade e elas não se concorrem. A marca, prestação de serviço, até tem o comércio, mas muito, muito pouco, né? A maioria é prestação de serviço. E o meu atendimento maior é a região da Baixada Santista. A Conte Commerce já não. A maioria dos meus clientes Santa Catarina, Minas Gerais, que é onde tem locais de benefício fiscal. Então, eu tenho 2 empresas do mesmo segmento com um público-alvo totalmente diferente. É isso que eu ia falar. Ele usa a mesma estrutura, mas ele atende público diferente. A gente fazia muito isso e isso estourou, principalmente ali na época da pandemia, com as marcas virtuais que a gente fazia no delivery. Então, a gente criava marcas virtuais na mesma estrutura, atendendo públicos diferentes e às vezes até era o mesmo produto, só que só o envelope era diferente. E hoje tem várias empresas, até quando eu dei consultoria por muito tempo sobre isso, as empresas se adaptavam dessa forma. E, inclusive, esses dias eu pedi um pouco lá, fui ver, veio toda uma marca diferente e tal. Era uma marca que eu pedia também, só que eu tava com um envelope diferente, um posicionamento diferente, mas é o mesmo produto ali. Produto, né? E funciona, cara, funciona muito bem. E aí eu te faço uma pergunta. Tanto no caso do Lincoln, quanto desses 2 colaboradores, você tomou essa decisão de seguir por um outro caminho, ter um empreendimento novo, por causa do perfil, da oportunidade ali da pessoa de estar tocando, de ter essa visão, ou mais pela oportunidade de negócio? Eu acho que os 2, cara. Eu gosto de dinheiro, eu gosto de fazer dinheiro. Então, se eu vejo a oportunidade ali de fazer dinheiro, eu acho que é válido, eu assumo o risco. E aí, com o tempo, o propósito vai aparecendo, né? Hoje eu tô numa situação que eu consigo tomar decisão só pelo propósito. Então, por exemplo, o negócio que eu acho que eu devo ao Exército. Então, eu faria isso pelo Exército, auxiliando as pessoas que estão saindo de lá. E ali eu não iria ver resultado primeiro. Agora, se uma pessoa que me chama, eu sei que ela tem capacidade financeira de fazer dinheiro, e eu sei que o negócio vai dar um resultado e eu tenho capacidade de aumentar aquilo ou entregar algo que vai agregar, eu topo. E você vê oportunidade nesses ultra nichos, você falou já alguns, para a parte de contabilidade, ou você acha que isso ainda não chegou na contabilidade? Você vê alguns segmentos já atendendo ultra nichos, você acha que na parte contábil tem essa oportunidade? O que tu diz como ultra nichos? Cara, vou dar um exemplo dos próprios veteranos, empresas de veteranos. Existe esse interesse na parte contábil, porque a gente já vê outros segmentos seguindo para outra nicho, por exemplo, agências que atendem um nicho médico, atendem um nicho hospitalar, advogado, sim, muito por específico, exemplo. tu diz. Chegou isso já na contabilidade? Às vezes chega como uma parceria, né? Eu atendo X clientes nesse perfil, queria saber se vocês conseguem fazer a contabilidade por um valor assim, né, negociável, mas um pacote para cada uma das empresas. Só que a marca em si ela é extremamente generalista, então eu não tenho nicho nenhum, e o que foi muito favorável para mim durante a pandemia, porque teve empresa que fechou e teve empresa que bombou, então me trouxe um equilíbrio financeiro. Então eu particularmente não trabalho com nichos específicos na parte de contabilidade, né? Atendo desde MEI a empresas de lucro real, então todo tipo de atendimento. Então não consigo ver uma vantagem em tu atender um nicho muito específico. Não existe uma especificidade no nicho em si. Igual, por exemplo, uma agência, tudo bem. Você pode focar porque vai ter um perfil certo, vai ter um tipo de lead. Já na parte contábil não tem. Não vai ter muita diferença entre segmentos. Não, nicho é empresa, cara. Aí, a única coisa que tem diferença na contabilidade é a agrária e a contabilidade normal. A agrária realmente é um nicho muito específico, né? Só que é muito diferente. E aí, eu não faço nem ideia de como faz, de verdade. E também nem tenho por que saber, né? Porque Baixada Santista não tem esse perfil de cliente. Sim, mais então, pro interior, né? É mais pro interior. Mas é um nicho que, de fato, dá muito resultado. Acho que tudo que envolve o agro no Brasil dá muito resultado, né? E a contabilidade também. Daqui a pouco, do jeito que é esse cara aqui, daqui a pouco vai abrir uma dessa lá pra Campinas, tá? A marca versão agro. Já ali. comprei uma da de rã. Falta o chapéu, cinto, vou virar agroboy. Cara, certeza.
Cara, que legal, parabéns. Eu acho que é o episódio, eu arrisco dizer que até o momento já está sendo o episódio mais empreendedor, né? Até agora. Porque, lógico que a gente sempre fala da tríade de militarismo, corporativo e empreendedorismo, mas, cara, você nasceu pra empreender. Eu gosto, cara. Tá no teu olhar isso. Você nasceu pra empreender. Então, acho que, mesmo no exército, já estava traçado esse teu destino de empreendedorismo. Lá, o Rocha, não sei se ele lembra disso, mas ele me ajudou meio que indiretamente. Tu trazia umas coisas dos Estados Unidos e vendia, né? Sim, é verdade. E aí, isso lá no Você sabia começo, dessa né? parte? A lojinha do Tenente Rocha. Ele tinha, cara. É verdade. Um bombeiro dos Estados Unidos, cara. Nunca me falou. E aí, sabia? Nunca comprou na lojinha do Tenente Rocha? E eu fazia muito isso, cara. Eu tava falando, né, quando eu tava vindo pra cá, cara, eu ia pra Miami, comprava, enchia a mala e vendia camiseta pra soldado, pô. Porque tu pagava lá 5, 6 dólares e tu vendia, sei lá, 80 mango, 90 100, mango. 120. E aí tu financiava pro soldado, né? Falava assim, não, paga 2, 3 vezes ali. Aí, pô, tu tá rico o dia a dia, né, Aí, ó, cara? tá vendo? Meu discípulo, não E aí, sabia. então é levantando um dinheiro, né, cara? Você vai saber o que eu vou falar. Tu era o Miassi das camisas. Cara, não, ó, vou falar como que era o esquema. Eu fazia PUC Campinas na época. E o dólar, na época, era 1,70. Era muito barato, cara. Nossa, Era que 1,70, sonho. 1,5, 1,50. Aí, assim, eu fiz uma viagem pra fora. Falei, vou trazer algumas coisas dentro da cota e tal. Aí trouxe. Na época, que tava em alta, Hollister, Abercrombie, essas camisetas, cara, Surf, né? era R$5. Saía R$5 ali convertendo. Era 2 dólares, 3 dólares, 5 dólares no máximo, assim. E às vezes você, com uns 10 dólares... Você comprava 5, 6, 7, 10 camisas no pacote. Chegava aqui e vendia uma camisa por R$100, 120. Na PUC, cara, bombava, assim, perfume. Aí eu comecei a trazer um monte de coisa. Eu falei, pô, isso aqui é um negócio. O que eu vou começar a fazer? Vou começar a viajar pra trazer coisas. Então eu fui pra Las Vegas, fui pra Miami, fui pra Orlando, fui pro Canadá. Depois, cara, pro Uruguai, Paraguai. Comecei a rodar. Pegava desconto em férias. Então eu pegava de segunda até sexta. Virava 9 dias. Viravam 9 dias. Né, porque não contava o final de semana. E eu nunca tirei férias de 30 dias no exército. Sempre tirei picado assim. Ia. E aí trazia as coisas. Ia trazendo. Aí chegava um momento, cara, que eu ia de chinelo, bermuda e camiseta. Nem mala eu levava. Nada. E aí eu ia trazendo as coisas. Comprava até a mala lá, Isso, né? cara. Comprava até a mala, Sim, cara. mala Aí assim, baratinho. aí chegou um momento que eu comecei a pagar pra poder os impostos. E aí eu falei, cara, não faz mais sentido eu ficar viajando. Já tinha conhecido onde eu queria conhecer e tal. O que eu fiz? Eu comecei a importar e vender. Diminuía a minha margem, mas, cara, não tinha dor de cabeça de ficar viajando. Já tinha passado ali o esquema de conhecer e tal. E aí comecei a fazer isso, montei um site. E aí comecei a trazer, coloquei lá, montei um e-commerce. Abri uma conta no Mercado Livre. Na época era, cara, era outro mundo. Sim. E aí eu lembro que eu ficava, na época que eu tava servindo ainda, eu ficava às vezes 2, 3 horas no correio para poder despachar. Hoje o Mercado Livre passa na tua cara, tem na tua casa, tem o full, é muito mais rápido. Mas, cara, eu ganhei muita grana. Na época que eu comprei o Jetta lá, na Tenente, os caras, pô, como você comprou esse carro aí com salário de tenente? Que era bom, mas, pô, era um Jetta Turbo. Por causa disso. Por causa das Eu vendas. trazia, cara, margem absurda, Olha só, vendi muito cara. tênis, perfume, era... Eu não cheguei a importar nada, eu ia na cara e na coragem Na cara, mesmo e voltava. Eu fiz muito. Cara, primeira vez- enfiei cada buraco. Primeira vez que eu fui, que eu vi o preço da camisa lá, eu falei, cara, que isso, cara, camisa da Tommy, $10. Eu falei, não é O Nike possível. Shox, cara. Nike Shox na época que era 600 eu peguei o reais, dólar era 10 reais. 1,90, cara. Tu pegou até mais 50 barato. reais, que o é. meu. Cara, nossa, a primeira vez que eu fui já era 3 e pouco, já. 50, 60 reais o Nike Shox, você vendia 300. E Nike 400. Shox era febre na época, né? Na época, febre, perfumezinho, cara, tudo assim. E aí na Legal. PUC ainda, playboyzada lá, cara, os caras, não, pô, 150, tá. Olha, eu não O sabia soldado ficava maluco, cara. É, Sabia soldado, da- O então, soldado ficava louco. das Pode- moambas do Pode Rocha. parcelar pô. no pagode, 3 vezes. parcelava tudo, Trazia Isso aí. suplemento também? Não compensava. Cara, na época não tinha, não era muito em alta. Tem até uma história engraçada, quando eu fui viajar pra Las Vegas, e eu tava procurando uma loja de suplemento pra poder comprar, porque pra consumir mesmo. Porque Aham. aqui era caro, na época era Optima. Era a albumina que tinha aqui, né, cara? Era muito raro você ver. Era raro. Whey aqui era da Optimum. Optimum Nutrition. É? Acho que era R$150, 200. Eu falei, pô, vou pros Estados Unidos, vou comprar pro meu uso. Aí tava lá no hotel, comecei a ver um monte de cara forte, assim, saindo de um lugar. Os caras muito grandes. Nunca tinha visto cara tão grande, assim. Isso em 2010, 11. Os caras gigantes, assim. Aí 1, 2, 3, cara. Nunca tinha visto já um monte. Aí fui lá, fui seguindo a linha dos caras bombados. Cheguei numa porta. Falei, pô, o que tá acontecendo aí? Tentei entrar tu lá. tentou entrar no meio depois, né? Cara, de não, depois eu bodybuilder. entrei, até competi, Pode fiz crer. várias loucuras aí. Mas tava rolando o Mr. Olímpia
Las Vegas, na Que legal, semana que eu tava cara. lá. Nem sabia o que era nem Mr. sabia. Olímpia. E os caras tudo gigantes. Eu nunca tinha visto os caras tão grandes na minha vida. Aí hoje a gente sabe, né, o que é... Enfim. Hoje ficou bem mais, popularizou, bem mais difundido Na isso. época, quando eu competia, toda a gente ganhava um campeonato lá, você ganhava um pote de whey. Hoje os caras estão com salário de 100k. Olha Alguns, só. né? Os top, até mais. Então mudou muito, cara. E eu vi isso aí. Eu vi os caras que hoje são gigantescos, de até estrutura financeira, eram pequenininhos, cara. Os caras não ganhavam nada. Ganhavam realmente suplemento dessas marcas. Hoje a marca paga um salário, paga tudo. É outro mundo, sabe? É um nicho que cresceu demais, né? Demais, cara, demais. E assim, a gente explora ainda muito pouco. É muito poucas pessoas que tomam suplemento realmente. Se eu não me engano, a última vez que eu vi era 9, 10%. Cara, aqui não tem nem Tá gummy. crescendo muito. Lá nos Estados Unidos é tudo gummy, cara. É. Nossa, é Tudo baixíssimo. Tá vendo bastante. Por isso que é uma das áreas que a gente quer também na divisão é lançar produtos de vários segmentos. Então a gente tem gente dentro que tem know-how de produto, tem muito contato, é ter produtos pra gente ir espalhando. Por causa da capilaridade também. Tá no Brasil inteiro com Sim. vários tipos de produto, enfim, tudo que você possa imaginar. Nós temos um ecossistema muito forte, cara. Você sabe disso. Você Sim. chega em algum lugar, até o exemplo do LX que você falou aí. É, pô. Sim, sim. Pô, você encontra com o R2, cara, na hora já dá aquela... Oi, e aí, cara? Cara, muda, E é muda isso o que a gente tá perfil, cara. explorando, cara, porque a gente já tem a comunidade feita. É uma comunidade O feita. que é o legal hoje? Até o marketing digital, todo mundo fala. Pô, é você gerar comunidade, engajar, vender produto. E o Já cara tem, quer, né? já- Tipo, o ele cara sente quer, falta, Sim, velho. a gente É. já tem uma comunidade engajada. Só faltava talvez alguma coisa pra Conectar. conectar todo mundo. Que é a divisão. Sim, legal. Está aqui, Entendeu? ó. Não, boa É um ideia, hub boa de ideia mesmo. soluções É o inovadoras. hub de soluções. Tá, Muito tá aí, legal. Hub de soluções Cara, inovadoras. esse do temporário um ajudar o outro, né? Eu tava fazendo o Gil lá no Daudi, ali em Santos, né? E aí tava treinando e, pô, na época eu era roxa. Aí eu... Assim, era a fila, né? Aí eu chamei um preta pra treinar. Só que, pô, da onde eu vim, onde eu treinava, não tinha problema. E aí, só que o nome do cara é Fernandão, não sei se vocês conhecem ele. Ele tava no GOI, na Civil. Aí chamei ele pra treinar. Aí ele olhou pra mim e falou assim, de pé. E o maluco era giga, cara. Falei, nossa, velho, por que eu fui chamar esse cara, velho? E assim, eu fui chamar na boa, né, cara? Nossa, mas ele me amassou, cara. Me amassou. Fui 5 minutos só esperando o tempo acabar. Foi isso que era o que eu mais queria naquele momento. E aí depois ele, pô, me deu uma esculacha, pô, não chama o mais antigo pra rolar e tudo mais. Aí eu falei, pô, mais antigo? Aí, pô, conversava. Eu falei, pô, tu serviu o exército? Ele, pô, servi aqui no segundo Bill. Eu falei, pô, tu é R2 também? Ele, sou, pô. Cara, o maluco virou... Acabou, velho. Ele tava com ódio, me olhando assim. Eu falei, pô, sou também, cara. Ele, pô, então, foi mal aí, cara. Desculpa. Que Devia turma ter que me ele é? falado antes. Cara, acho que ele é da turma do Da Cunha, ou até mais antigo, assim. Ele é mais old school, assim. Porra, apanhei pra caralho, velho. Falei, não, Deus me livre, cara. Eu não- Caraca, ele deve ter pensado assim, por que eu não falei antes, né, que eu era R2? Cara, apanhei muito, velho. Aí depois virou parceiro, assim, tudo mais, mas é exatamente isso que você Conecta, tá falando. cara, porque a Conecta gente tem na as hora, cara. experiências, tem os princípios, muita coisa. Então, realmente, a gente já tem a comunidade. Só faltava, e aí uma das nossas missões que a gente vem fazendo já nesses últimos 4, 5 meses, é realmente pegar essas lideranças, essas iniciativas, igual no seu caso, a gente não sabia. Você sabia? Não. Cara, a Eu gente tinha não uma sabia. noção, mas não sabia eu sabia muito da marca, né? que a gente- Não, eu digo Sim, da mas parte voltada de- para o militar. Não sabia. Não, tem Nossa, cara. o planejamento é pronto ainda, Então, cara. e a gente tem muitas iniciativas, a gente está levantando, tem o cara que fez isso, o cara que fez aquilo, então a gente está trazendo tudo para dentro e está estruturando uma coisa muito grande, um movimento que realmente, uma das nossas missões principais é realmente mudar a cultura no Brasil de valorização, de geração Que legal, de cara. empregos. e É tudo muito mais. importante isso, Você vai cara. gostar É bastante, necessário. cara, é bem É legal. porque a gente vê lá fora, lógico, vamos comparar questões culturais e até de peculiaridades de cada país. Mas se a gente tivesse, cara, 20% da forma que o militar, que o veterano é tratado nos Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, Sim, olha que eu tô cara. falando 20%, hein? É considerado, mas já seria muito. E a gente tem que começar, aí eu puxo a nossa própria orelha, né? Não todos, óbvio, mas tem muito cara que é R2 ou é veterano ou foi temporário, que tá exercendo grandes funções ou tá fazendo diferença em grandes empresas e nem fala que foi. Sim, o cara tem vergonha. Isso vai mudar, porque né? cara, a gente quer mudar isso, porque assim, o Muito cara bom. ele tem que ter orgulho, Uhum. falar que sim, eu sou veterano e isso me ajudou na minha carreira e no subconsciente dele ou dentro dele ele até sabe disso. Mas por vários motivos que não vale a pena a gente falar aqui, às vezes ele não fala por medo de ser julgado, por medo de Sim. ser mal interpretado. Então a gente Eu estampo, cara. Sim, eu não tô é nem isso aí, aí, velho. é isso aí. Pra mim é motivo de orgulho. Sim, então a gente é tá legal aqui quando também tu pra encontra isso. alguém e tu bate exatamente Sim. nesse ponto, né? O cara lá tímido na dele e tu fala, pô, vê a tatuagem, tá de infantaria, direto eu encontro alguém.
soldado, direto eu encontro soldado que, pô, serviu junto comigo e o cara, pô, tenente. E o cara, mas ele fica contido, ele não quer falar. E às vezes o civil, o paisano, né, ele tem mais orgulho de, tipo assim, pô, mas e aí, me conta como é que foi o exército, mais curiosidade, mais interesse do que o próprio cara que serviu em divulgar isso. Sim. Né? E é estranho, tipo, o cara, por exemplo, eu chego, a gente vai tirar no Cubas. Às vezes meu pai vai com os amigos dele, vão alguns amigos meus. Os caras não têm uma noção de... Sabem atirar porque vão no clube, mas, pô, tu passa pra eles umas instruções que tu aprende no exército, uma forma de tiro diferente e tudo mais. Pô, os caras já brilham o olho, cara. Então, assim, eles têm interesse, eles têm orgulho nas pessoas próximas a eles a terem servido. E a gente não explora isso, a realidade é essa. E não é nem mercado, tem possibilidade, tipo, tem querência, né? Você percebe que no mundo de hoje, né, com esse poder do marketing digital, o poder da comunicação, das redes sociais, você falando aqui agora e outros veteranos ouvindo, quanto mais a divisão cresce e expande, mais a gente atinge as pontas. E as pontas ouvindo você e vários outros que passaram aqui, essa é a nossa ideia, é mostrar que, cara, você tem valor, as experiências que você passou no quartel, dependendo da tua graduação, tem muito valor aqui fora. Então comece você mesmo, né? Assim, a gente não quer que você fique querendo se aparecer ou mostrar que é melhor que os outros, não é isso. Mas a gente vê o oposto disso. A gente vê as pessoas tentando esconder que teve esse tipo de experiência, achando que pode ser pré-julgado e infelizmente em alguns momentos até pode isso acontecer, né? Mas a nossa missão, uma delas, e acredito que a que tem o maior propósito, é essa. É justamente mostrar os valores do militar, as capacidades que o militar tem, o fato do que muda, né, dentro da nossa mentalidade nesse período que a gente serve. Cara, você já nasceu pra fazer o que você faz, mas eu tenho certeza que o período militar te potencializou muito. Cara. Muito, cara. E eu arrisco dizer que a tua velocidade de raciocínio, principalmente na pandemia, no caso que você citou, acho que muito se deve também... Gestão de crise, cara. É gestão de crise, que a gente aprende no quartel. Sim. Né? Então, cara, é isso que a gente quer mostrar para as pessoas e principalmente para as empresas. Né? E hoje a gente fala muito de performance, né? É um tema que está muito em alta, tipo alta performance, como entregar isso e tudo mais. E vindo para cá, a gente estava conversando sobre isso também. O alta performance no mundo civil é uma performance normal no mundo militar. Tu às vezes encontra, cara, tinha um cara que servia comigo lá em Taubaté, e Taubaté tem muitos zeros de turma. Então são pessoas que, cara, normalmente já entregam muito além do normal. Tipo, o cara entra aqui, viu a porta quebrada, o cara vai lá, arruma, e tu fala, pô, por que eu não arrumo essa porta? Tá 1 ano quebrada, o cara em 1 minuto arrumou. Então são pessoas com esse perfil. E aí tinha um cara lá, porra, o cara era zero de turma, era piloto, né? Tinha feito curso de piloto, tinha feito curso de paraquedista, era instrutor de turma, já tinha feito um Ironman. O maluco tinha 25 anos, cara. Fala, meu irmão, não fecha a conta. E tipo assim, pô, o cara pra ele isso era a vida dele, era o cotidiano, era tranquilo, né? E aí tu começa a se cobrar mais, porque tu tá do lado de pessoas que entregam muito, com alta performance, tu fala, cara, se ele pode, eu também posso. Vou tentar fazer algo parecido, né? E aí o meio acaba transformando a pessoa, que é o que o exército faz. Então você é poder do ambiente ali, né? Poder da média das pessoas que você convive, né? Tem isso aí também. E, cara, uma coisa que eu sofri um pouco disso aí, vejo alguns exemplos com perfil parecido com o nosso, é de ser criativo, ser curioso, questionar, perguntar. Você passou algumas dificuldades no exército por causa do seu perfil ou foi tranquilo na sua época de formação? Não, de formação foi... Acho que no período inteiro, cara. Eu sempre fui muito... E o exército me ensinou isso também a ter mais calma. Eu era um pouco ponderão. Como aluno eu era muito ponderão. E aí depois como oficial eu fui me colocando no lugar por conta da hierarquia e disciplina, né? Então já teve uma oportunidade, até a gente estava falando da pessoa antes, sem citar nomes aqui, mas... Enfim, houve um dissabor ali e aí eu fiz assim, ó. Cara, ele era capitão, eu era tenente, mas, pô, na verdade eu queria ir pra cima do cara. Pra mim, assim, tipo, aquela boca murcha, sabe? Ele fala assim, ô Brandi, vem cá, tá com esse sorriso na cara por quê? Aí, cara, eu falei assim, caraca, eu já entendi, tipo assim, não existe, tipo, boca murcha, não existe gesticular, não existe, é sim ou não, cara. Quer, não quer, sai fora. E aí, pô, tomei uma puta mijada, e aí, não, sim senhor, o senhor tem razão e tudo mais. Isso eu já era oficial. Depois desse dia eu falei assim, cara, eu tenho que aprender a ser menos expressivo quando eu precisar ser, né? Tipo, evitar, às vezes, algum dissabor. Só que como aluno, é o primeiro ano, então tu acaba tomando muito na cabeça, né? Eu fui 01 de turma o ano inteiro, e aí no conceito eu mudei pra 02.
E o meu conceito foi o segundo pior, né? Eu fiquei atrás de um cara que possivelmente foi quase acusado de furto lá dentro Caramba. do ano. Mas, assim, o 01 da minha turma, que foi o 01 da minha turma, o Braga, cara, meu parceiro até hoje. Sim. Porra, meu irmãozaço, assim, ele era um cara muito bom, mas ele desenrolava muito em campo. E no campo ele era muito bom, né? Mas a regra do jogo do NPOR é o papiro, é o que vale nota, né? O campo, ele te ensina a ser militar, mas a nota vem do papiro e vem do físico. E ali, de fato, eu era melhor, principalmente na parte de papiro mesmo. E aí eu fui aprendendo que não era assim que tu tinha que lidar com a vida, né? Tipo, não adianta tu ficar toda hora contestando, toda hora. Uma vez o Jaci, não sei se vocês pegaram ele como... Não pegamos como instrutor, mas sei quem é. Pô, ele arremessou o dicionário em mim, cara. Eu falei assim, pô, sargento, isso aqui é sinônimo. Aí ele, não é sinônimo. Eu falei, é sinônimo, sargento. Aí ele, não é sinônimo. Eu falei, então traz o dicionário. Ele falou, então traz o dicionário. Aí eu trouxe. E era sinônimo, né? Aí ele fez assim, jogou, esse dicionário tá errado. E é assim que funciona, entendeu? Você não vai estar certo. Não, e uma isso, frase que eu escutei, cara, a gente teve histórias muito parecidas, que no exército, quando você briga com o superior ou você bate de frente com o superior, se você ganha, você empata. E se você perde, você tá perdido. Então, eu aprendi e levei isso pra tropa. Então, o meu ano de aluno, eu era ponderão. Então, um dos meus apelidos era ponderão. Porque depois eu entendi com a auleta, explicando e falando, é temperamento, a gente é curioso, a gente pondera. Cara, eu falava assim, pô, esse caminho é muito melhor, o cara tá falando isso aqui. Então, eu ficava questionando. Na tropa, não, porque meu ano de formação foi muito focado e eu aprimorar isso. Então, fui pra tropa e aí não tive mais nenhum problema. Mas passei por histórias ali parecidas e aprendi que, cara, se enquadra e é isso. Mas essa é a mágica do negócio. Você foi falando, eu fui lembrando mesmo. 100%. De alguns episódios do Aprende, Rock. né, cara? Porque vocês têm temperamentos iguais. E assim, cara, vocês não nasceram pra fazer o que todo mundo faz da mesma forma que todo mundo faz. Então, inconscientemente, você sempre vai se questionar mais do que as outras. Você que eu digo vocês, né? Sim, o perfil. O perfil. Então, é reação e é instinto. Só que o exército é legal porque ele equilibra o instinto. Porque o exército, ele traz um pouco do calma, porque como ele traz uma consequência, né? Então essa consequência... Algumas consequências. Não são muitas, não, mas ficava de ponta cabeça, molhado, preso, ficava final de semana. Tava de xerife. E aí o Vilela também era nosso instrutor, e o Vilela sempre foi muito mais agressivo do que até nas ações dele, né? Ele até falou, pô, eu parei depois que um dia eu tava fazendo o TAF de vocês, aí eu filmei, e aí eu me vi na filmagem. Aí eu falei, nossa, eu não sabia que era... Ele brinca, né? Eu falei, não sabia que era esse monstro, não. Eu falei, pô, tu não sabia, cara? Tô te falando isso há mais de um ano, que agora tu é meu parceiro aqui, né? A gente ficava junto. E aí porra, ele tava batendo com a prancheta em mim, a prancheta até quebrou, cara. Aí eu saí subindo as escadas do NPO, eu falei, caralho, vamos embora, pô, tô apanhando lá embaixo. Aí, pô, desespero total, né? Mas é exatamente isso, E cara. claro que a culpa era da prancheta, aquelas pranchetas Lógico. baratinhas que quebra só com uma acrílico, batidinha. né? Lógico, pô. Se fosse uma prancheta Não, de mas, verdade. cara, Né? cada história ali. Mas aí isso foi bom pra mim, cara, porque realmente me formou, eu aprendi muito e mudei. Mas eu era, assim, eu acho que eu era até bem mais que você, assim, porque... Eu nunca cheguei a ficar punido. Não, eu também não. Eu ficava todos os finais de Não, semana, nunca fiquei até que eu punido. decidi ser laranjeira pra punição não ter mais efeito. Já tô aqui Laranjeira é quem mora no quartel, pra quem não sabe, tá? Aí já tô aqui mesmo, né? Quem mais pode acontecer? Vai me Agora, punir, tá agora bom. não vai mais prejudicar. Sair daqui eu não vou. Cara, e isso é engraçado, o que o instrutor fazia? Ele chegava assim pra mim, falava assim, Rocha, esse cabelo gigante aí. Eu falei, não, tenente, acabei de cortar, o cabelo cortadinho. Aí ele não tava lá, cabelo grande e ponderou. Aí eu com a farda limpinha assim, ele falou, ô 12, essa farda imunda aí, arrego. Eu falei, não, tenente, a farda é um aço, limpinha, passada. Não, tenente, tá limpa aqui. Farda suja, ponderou. Aí comecei a ficar esperto, comecei a ficar safo. Aí ele chegava, esse coturno aí todo sujo, imundo. E o coturno um aço brilhando. Ah, o Brasil, tenente. Errei aqui. Aí ficava um dia só, coturno sujo. Aí comecei a ficar punido. Aí falei, quer saber, vou virar laranjeira, durmo aqui no quartel, não vou embora. Bom, aí fiquei. Eu acho que os últimos 7 meses ali eu fiquei full time lá no quartel. Eu contestava bem, cara. E eu tava fazendo direito na época, então piora, né? Então Era o piora, IDU do né? Ponderão. Eu tomei uma FATD, cara, quando eu respondi a FATD, o major me chamou. Ô, Brandi, vem cá.
contratou algum advogado pra fazer isso aqui? Era só uma FATD, cara. Caraca, deve ter colocado até Constituição. Era 3 dias, o cara fez um livro. Deu uma redação, velho. Pirei a página. Mandou encadernar, colocou a espiral. Aí uma já, ó, a gente vai reverter essa FTD aqui, porque a gente não quer levar isso pra frente, que eu acho que não é o caso e tudo mais. Aí eu falei, bom, beleza, pelo menos vou assinar o livro, né? Pô, tava, sei lá, 3 semanas pra acabar o curso, tô ali pra assinar o livro de honra ao mérito, né? Pô, vou tomar uma FTD agora, já Pô, tá então não foi definido, ponderão o cara. suficiente. Assim, pô, o cara Era assinou o era livro. um ponderão safo. Caramba, bisurado. Até eu assinei o livro, cara. Pô. Fiquei bravo. Eu assinei o livro ao contrário. Cara. Eu acho que um só que não assinou, né? 2. Foi Só o Vitor Soares. O Soares? Soares. O Ziron não? E o Ziron? Não lembro. Mas o Soares Acho acho é. que não assinou também, não. Caramba, acho que teve um só que não assinou, cara. Bom, eu vou aproveitar esse espírito, então, e já vamos entrar saber. no quadro que todo mundo gosta, né? Vamos saber O agora. quadro Já Fui Bisonho, porra. Ah, já Todo fui mundo muito, já foi cara. bisonho, né? Quem Muito. nunca, né? É que eu não lembro, né? Por isso que a gente tá com essa... esquece. Se eu fui, eu não lembro. A gente mandou fazer uma cópia da chave do cadeado que o recruta perdeu, né? Já perdeu alguma coisa lá? Já teve que carregar o pau de fogo gigante, a chave do armário. Então essa chave do cadeado do recruta simboliza o nosso quadro Já Fui Simbólico, Bisonho, né? simbólico. Dá É. pra ele ali, pra ele lembrar. Pra segurar quando uma, ele... dá até a chave da palavra, né? Ele fica aqui, enquanto, aí tu fala o momento que tu foi bisonho, tu segura a chave. Assim, aluno já foi bisonho, às vezes quando a gente volta pra tropa a gente também comete algumas bisonhices, a gente quer saber do Tenente Brand, qual foi um caso aí de pra bisonho gente. aí? Cara, eu tive um caso muito engraçado. Foi bisonho, mas, assim, foi mais engraçado do que bisonho, né? Eu não sei, vocês surfam? Não, eu não. Tu Tu já, né? Ou não? Pô, eu nunca vi foto minha antiga, com aquele já. cabelo lá, tipo Felipe Dilon, gigante. Então, meu irmão Loiro. surfava muito, cara. E aí, pra ele levar a chave do carro, o que ele fazia? Ele pegava uma camisinha, colocava a chave do carro, dava nó, porque na época não tinha essas chaves impermeabilizadas nem nada, e metia no John. Que ele falando, isso aqui impermeabiliza. E eu tava indo pro campo básico. Aí eu falei assim, mano, já entendi. Vou levar umas camisinhas, que se eu precisar impermeabilizar algum bagulho ali na hora, eu coloco na camisinha, dou nó e tá Não, salvo. tu não fez isso não, cara. Só que aí teve um problema maior. Eu era 18. Eu acho que foi o 08, que tava bem na minha frente. Ele levou uma vaselina. Pra passar ou 08 ou 17. Era alguém muito próximo a mim, cara. Aí. Ideia excelente, execução péssima. Tava no apronto, né? Ali, pá, tudo. Pá, beleza. Aí, pô, vaselina. Normal, relativamente normal no exército, pra não ter assadura e tudo mais. Aí, beleza, o cara. Aí eu já sei também, aí eu acho que, não sei se era o Fente ou o Ataíde, acho que era o Ataíde. O Fente era da SecTec, na época o Ataíde era comandante de pelotão. Aí o Jaci falou assim, ô tenente, vem cá que tem alguma coisa muito errada aqui nesse pelotão. Temos um aluno pederasta. Aí, pô, eu tava lá com 4 camisinhas, o maluco com uma caixinha de vaselina, falando, não sei pra que operação vocês estão indo. Mas eu espero que não volte com 21 aqui pro pelotão, cara. 20 alunos. Aí, pô, e tu não pode dar risada, e tu tá aqui, né? Pô, todo mundo de descansar, não, senhoras. Aí tu querendo explicar pra molecada, não, pô, eu sei que impermeabiliza isso aqui, cara, era meio óbvio na minha cabeça, eu nunca imaginei que... Não, a ideia foi excelente, né? A execução que foi péssima, caraca, velho. Essa foi boa, hein, cara. Essa Pô, tá pra ficar na essa, top cara. 3 aqui do quadro de Já Fui Bisonho. Foi horrível, Coisa, cara. cara. Mas foi engraçado ali, pelo menos demos bastante risada ali no dia, cara. Que campo que foi? Como básico, aí no primeiro básico? de todos. Nossa, cara. primeiro ainda. Pra tirar o verniz, Aquele que tu mesmo. não pode errar, cara. Pra tirar o verniz, pra não tirar outra coisa. Não tirar tanto verniz, né? Deixa um pouquinho, 1% ainda, cara. Cara, top, velho, top. Essa foi tão boa que nem precisava de outra, mas se tiver outra aí pra contar, a gente quer ouvir Caramba, também. Porque pelo nível deve ter boa, pô. Caramba, começou bem, cara. Eu acho que essa foi a mais rara minha, assim, de... Ou de alguém que você lembra da tua turma, porque, pô, foi bom, hein? Pô, a melhor que eu vi até agora. Teve o 16, né? Tu vê, tu tá na... Ele esqueceu a chave, né? Do armário. Aí Aí, ó. todo mundo de farda lá e ele lá de paisano em forma. 16, por que tu tá de paisano? E ele era muito... a gente falava que ele já era militar antes de entrar no exército, porque ele tinha um jeitão já minico, né? Sargento, minha mãe esqueceu de me entregar a chave. Aí, como é que é, mano? Tua mãe o quê? Não, ela levou minha chave e esqueceu de me dar, sargento. Não é possível. Nessa altura do curso, tu tá falando que a culpa é da tua mãe. Então a culpa é da tua mãe. Tu não tá falando que tua mãe não quer que tu... Não, sargento. É que ela esqueceu de me dar a chave. E ele era meio burrão, assim, no sentido de tipo, teimosão, né? Aham. Não, minha mãe esqueceu de me dar a chave.
Aí começou. Pô, aí o sargento começou a ficar em cima dele, né? Aí apertar. Não, vamos subir, vamos ver como é que tá o armário 16. Aí foi lá, abriu o armário. Cara, o armário tava meio bagunçado. E pá, e o sargento já começou a dar aquele esculacho. E a gente lá em cima, lá embaixo, né? Em forma bem de frente pra companhia. Cara, de repente, tá a janela aberta e voa uma cama, velho. Vá! Do segundo andar. 16, seu imundo! Sua cama tá toda cagada, tipo, tá toda zoada. E a gente, caralho, meu irmão, a gente tá maluco, velho. Começou a arremessar a cama, velho. Você tava lá embaixo? A gente lá embaixo aqui, assim, posição descansando, voou a cama assim, velho. Como colchão assim. Caralho, que sargento maluco, cara. Era o Bastos. A gente, boa, depois a gente ficou muito amigo, mas, porra, essa cena pra mim foi, assim, visualmente emblemática. Tu via a cama assim, atravessando ali a área de formatura, né, do segundo Bill. Caraca, mano, foi que loucura, Eu tenho certeza velho. que depois desse dia ninguém mais esqueceu a chave do armário e ninguém deixou a cama desarrumada, mano. O 04 também, cara. Ele dor gera 04 compreensão. era ponderão, cara. Ele era muito ponderão. E ele... Foram duas dele que, pô, foram engraçadas. E ele virou ponderão ainda depois do exército, que depois ele me contou umas que eu falei, cara, tu é realmente muito maluco, cara. Ele... A gente tava voltando aquelas festas de 15 anos, né? E aí... Pô, tinha tomado umas ali bem, aquelas batidinhas, coisa bem boba, assim, bem simples. E aí, na volta da van, começou aquele falatório, não sei o quê, aí já um clima mais de brincadeira com o sargento, não sei o quê lá. E aí ficou um silêncio e o 04 continuou a falar. Aí ele mandou, sargento, sentado um 2. E mó silêncio na van, tipo assim. Aí já tipo Chaves, cara. Aí já se olhou assim pra ele e falou, aluno, me aguarde. Aí chegamos lá, e a gente tava com a túnica, né, a verde e tudo mais, aquela gravatinha bege. E aí, o 04, enche o galão de água. Aí o 04 lá, pô, era meia-noite, 1h da manhã, a gente lá enchendo o galão de água em forma. Agora entra, 04. Aí ele, entra, sargento. Pode entrar naquele galão, tonel azul, né? Tonel azul. Aí, mas, sargento, eu tiro a farda? Não, 04, você entra com a farda. Ele, mas, sargento, tá escrito lavar a seco. Nossa. Caralho, aí a gente indo em forma já começou a dar aquelas mordidas assim na boca, falando, não tô acreditando que ele tá falando isso, cara. Então teve uma cena. Aí entrou, ficou lá, não, agora tu vai ficar sentando, tá escrito lavar a seco, aluno, então tu vai ficar sentando, levantando até secar essa roupa aí dentro do molhado. Sim, senhor. É maluco, cara. Muito bom. Maluco. Muito boa, cara, muito boa. Ele foi... Depois um ano depois, 2 anos depois, né? Ele tava na balada, ele me contou isso. Ele falou, cara, aí... Pô, fui conversar com uma menina. Ela falou, pô, tenho um namorado e tal. Aí, beleza, saí fora. Aí eu tava saindo da balada. Uns caras vieram me fecharam. Tinha uns 4, 5 caras ali. E aí, parece que era o namorado da menina. E ele não gostou que eu fui conversar com ela. Mas, pô, com todo respeito. Eu não sabia que ela tinha namorado e saí fora. E aí... Ele veio pra cima de mim e eu falei, pô, e aí, 04? Tu tava em um só, né? Ele, não, infantaria, né? Eu falei, como assim? Infantaria o quê, 04? Infantaria não recua, né? Eu falei, mas e aí? Foi pra cima deles. Aí eu falei, mas e aí, 04? Até quebrei a mão dele na minha cara. Eu falei, pô, os caras me derrubaram. Eu dei o primeiro, os caras me derrubaram, começaram a me bater no chão. Dei um, tomei 20. Cara, a mão do cara ficou estourada, cara. Eu falei, cara, tu é muito maluco, cara. 5 contra 1 não é uma conta que tu precisa de muito raciocínio pra pensar, né? Cara, eu tinha uns caras raros da minha turma. Eu era ponderão, mas eu era mais quieto, assim, eu não... Tua turma é 12? É 11. 11. Eu sou uma depois do Coimbra e uma antes do Barreto. O Coimbra já veio aqui também ou não? Ainda não, Não. Tá pra vir. Ah, Ainda boa. O Barreto já Barreto veio, né? Barreto. Eu era uma antes dele. Muito bom, Mas cara. foi época boa, cara. Época saudosa ali, né? Cara, que papo legal, né? Empreendedorismo na veia, falamos, demos risada. Porra, muito bom, cara. Obrigado mais uma vez aí. Eu acho que tem antes, né? Vamos materializar aqui. Ah, legal. Presentinho. Que maneiro. Aqui, ó. Caneca. Seja bem-vindo à divisão oficialmente legal. agora. Daqui a pouco vai chegar as suas missões aí que você vai Ele nem gostar. sabe, Vai legal, estar junto cara. com a Nem sabe gente ainda, aí. mas tem Obrigado. bastante coisa. E essa aí a gente sempre fala pros convidados, não é pra ficar dentro do armário, tá? Essa aí realmente é Não, pra vai você ficar na usar. mesa, pô. Pra você usar aí no seu trabalho, no seu dia a dia.
Usa que... E em breve, quando tiver o evento, todo mundo com a caneca, hein? Todo mundo Já com a missão caneca. dada aí. Isso aí. E outra, né? Aquilo que a gente conversou. É um símbolo, lógico, mas é o significado do que a gente conversou, da gente realmente Sim. começar a se expor mais, de falar, não, eu sou veterano, sim. Então, pô, use sua caneca, deixa lá na sua mesa. Bom pra identificar, né, cara? Sim, sim. O meu helicóptero fica lá em cima da minha mesa ali também, o boneco de vocês, né? O meu helicóptero, e aí fica bem exposto, cara. Quero que as pessoas cheguem, ficar as medalhinhas ali e o helicópterozinho E em cima você da vê mesa. que coisa, né? Tiveram convidados que passaram aqui que quando a gente entregou a caneca, porque você percebe que a gente coloca O nome, a patente, né? E o nome. E teve alguns, né? Não vou citar, não lembro também, foram mais de um, que olhou e falou: caramba, tenente, caramba, sargento, olha. Pô, realmente, sou Realmente, veterano, eu sou- caramba. Então, assim, a pessoa esquece, cara. Esquece. Então, não vamos deixar essa chama apagar, não. Muito pelo contrário, vamos acender ela com mais força. Que legal, E cara. a parte É um bom propósito, de verdade. Parte comportamental, soft skills, tudo, cara. Não tem outro lugar, assim, tão eficiente e bom quanto as Forças Armadas pra ensinar. De né? moldar caráter, né? E te expõe ali a estresse controlado que vai te formar. Então, é difícil você replicar esse modelo em outro lugar. Então, a gente tá com essa missão também de valorizar, de mostrar isso aí, porque às vezes é gerar consciência, só que o cara às vezes nem se liga que, pô, realmente, grande parte da minha trajetória eu devo à força que eu servi. E eu arrisco a dizer uma coisa que você, como empresário e empreendedor, vocês vão concordar. Hoje, que a tecnologia está lá no alto, que a gente está falando de inteligência artificial, um monte de coisa, qual que é o grande diferencial para o mercado hoje? Hard skills ou soft skills? Você pode pegar uma pessoa que não sabe nada. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a pessoa, às vezes, até vi recentemente uma matéria do transdutor da Google, acho que é da Google, que a pessoa fala em tempo real já vai traduzindo em outro idioma. Em Tradutor? Ah, eu vi, eles estão chamando de eu vi o não óculos lembro da, o nome. da Não é da tradutor, é um Meta. outro nome. O óculos da Meta que faz isso também, Também, né? né? O Ray-Ban. A pessoa tá falando e você tá ouvindo tá já ouvindo em de outro outra- idioma. Então, assim, cara, até idioma, não tô querendo falar para as pessoas não aprenderem outro idioma. Lógico que é Mas vai sempre ficar bom. obsoleto. Mas até isso vai ser relativo. Porque Vai ter uma solução prática. Vai ter solução. Agora fala pra mim, o que não tem solução ou o que não ensina nas faculdades, nos cursos? Soft skills, que é o que o exército, entrega. E uma das coisas, pegando essa linha de raciocínio, né, que eu vejo, assim, eu vejo muito oficial temporário ou qualquer um veterano, né, que ele se torna pequeno ao longo dos anos e ele esquece o quão grande ele foi lá atrás. Sim. Né? E porque ele não tá mais numa situação de pressão, ele não tá mais numa zona de desconforto. E eu acho que, assim, tendo um propósito ou uma empresa que junte isso, que mostre pra galera, fala, cara, tu pode mais, por que tu tá tão pra baixo na tua vida? Né? Por que tu tá entregando tão pouco se tu, há 10 anos atrás, tu entregava 5, 6 vezes mais que isso sorrindo? E com Hoje tá pouca entregando- idade. Com pouca idade. Com pouca idade. Hoje tá entregando menos e triste, pô. É isso aí. Porra, só show. E irmão, a gente tá chegando ao fim, mas eu queria antes saber de você mais duas coisas. Antes de entrar na parte das soft skills, que eu quero entender quais soft skills você desenvolveu na caserna que hoje você aplica, eu queria saber um pouco como que você administra seu tempo hoje, tendo ali várias empresas para tocar, tá à frente, você tá treinando pro Iron e outras coisas. Como que você concilia e como que você gerencia hoje seu tempo para cuidar da saúde, ter performance em esporte e ainda tocar as empresas? Primeiro passo, eu delego. Tá? E a diferença que eu aprendi, principalmente no Exército, é delegar, não delargar. Então, cara, tu paga a missão, eu quero o pronto da missão. Isso pra mim é delegação. E aí tu capacita a pessoa, deixa ela treinada, qualificada. Aí beleza, ela consegue tocar sozinho, agora eu faço desmame. Então, nas empresas hoje, elas ocupam o meu tempo, mas por uma opção de crescimento minha. Então eu quero que elas continuem crescendo, então eu continuo fazendo a gestão ali para que aquilo dê certo. Hoje, eu tenho a possibilidade, por exemplo, Renan, tu quer ficar fora 30, 40 dias da empresa. Fisicamente eu consigo estar. Estrategicamente não. A empresa ainda depende de mim, da minha cabeça, né? Mas fisicamente eu não preciso estar lá. O que já é algo, assim, fora da curva para a maioria dos empresários. O cara acha que tem a necessidade de estar ali muitas das vezes eu vejo muito empresário, cara, o cara passa 10 horas na empresa produzindo 1 hora, pô. O cara tá lá, mas é que eu tô lendo e-mail, cara, ou sei lá, tô trocando a lâmpada. Pô, mas tu recebe pra trocar a lâmpada ou tu recebe pra produzir, pra vender, pra estar na parte estratégica? Então, eu sou bem nessa linha de raciocínio. O que não é meu, eu delego. Cara, não cabe a mim fazer, contrata alguém que faz. Mas é caro. Cara, contrata alguém que faz. Eu prefiro ganhar menos e ter mais tempo do que ganhar muito e ter pouco tempo.
né? O tempo, para mim, ainda é o bem mais valioso. E eu gosto de gerenciar ele com muito cuidado, né? Para ter a possibilidade de poder treinar, para cuidar da minha esposa, cuidar da minha casa. Eu acho que tem essa necessidade de fazer o dinheiro, para trazer o dinheiro para dentro de casa, ainda assim, ainda é uma obrigação, né, que eu coloco para mim, mas estar presente em outros lugares, eu não tenho filho, né, então eu acho que fica mais fácil para mim. Eu acho que quem tem 2, 3 filhos, um filho já complica um pouco mais, mas não é uma desculpa. Eu acho que, na verdade, é até algo que impulsiona, né. Essa coisa do Iron, até... Eu pouco falo isso, né? Na verdade, eu tive um filho, a gente teve gêmeos, eu e minha esposa, e a gente perdeu as 2 crianças. E aí, na época, eu mando uma foto pra vocês, eu devia estar pesando uns 90 quilos. Tava mal, fisicamente, porque tava vindo de pandemia, tava trabalhando pra caramba igual um maluco. E a contabilidade tem uma coisa que é diferente das outras empresas, têm as suas particularidades, mas o que eu vejo da contabilidade é que eu trabalho para outras empresas. Então, de manhã eu faço uma reunião com uma escola, eu tenho que entender de escola, aí de tarde com uma construtora, eu tenho que entender de construção. Então, tua cabeça começa a ficar muito cansada. E eu chegava em casa sem vontade de treinar. E aí, minha esposa estava grávida, tinha acabado de passar ela perdeu o primeiro no segundo mês, e aí, e aí ficou mais uma gravidez de risco. Aí a gente falou, vamos ficar acompanhando. Passou o 3º mês, a médica dela falou assim, agora tá mais tranquilo, do 4º mês em diante é mais sossegado. Cara, no ultrassom do 4º mês, e aí isso eu tinha prometido, né? Eu falei assim, quando eu for pai, ele vai ter um filho, o pai dele vai ser faixa preta e Ironman. Era uma promessa que eu tinha feito, porque, fisicamente eu não estava bem e já eram objetivos que eu tinha desde os meus 20 anos, né? E aí, no 4º mês, a gente foi fazer ultrassom, cara, o que era um formato de criança, não sei se vocês já chegaram a fazer ultrassom, mas, cara, vira uma mancha quando tu perde, né? Vira uma mancha e, cara, ali foi o ano mais feliz da minha vida e foi o ano mais triste da minha vida, porque são os dois opostos. Não há alegria maior no mundo do que ser pai. De fato, não há. Tu descobrir que a tua esposa tá grávida. Eu não cheguei a ver, né? Mas o descobrir, tu chegar no hospital e falar assim, parabéns, tu vai ser papai, ou parabéns, vai ser mamãe. Cara, é um bagulho que não tem como explicar, cara. Não tem sensação igual. E eu já fiz muita coisa maluca no mundo, então eu acho que eu posso falar isso com uma certa convicção. Mas a dor de perder é infinitamente maior que a alegria de ganhar. Então, o dia que eu perdi, e ali isso fez com que eu e minha esposa a gente se tornasse muito mais próximo, porque um tava ali pelo outro, né? E foi um dia, cara, um dia horrível, assim, mas ela me abraçou. Na verdade, ela foi mais suporte do que eu fui pra ela. Eu fui mais suporte pra ela durante a gravidez, que foi um momento difícil pra ela, mas naquele dia, cara, pra mim foi algo terrível. E por algumas impossibilidades do destino, hoje a gente não pode mais ser pai. Pai e mãe, assim, eu e ela, a gente não tem mais essa possibilidade. E tudo bem, a gente aceitou isso, mas fez com que a minha vida tomasse um rumo diferente. Porque, eu sei o que eu tenho para entregar amanhã, que vai ser eu e minha esposa, né? E em contrapartida, eu fiz as minhas promessas para uma criança que tá no céu hoje, cara, e eu vou cumprir elas. Então, se eu falei que ela ia ter um pai faixa preta e ela tem um pai Ironman, ela vai ter um pai Ironman e um pai faixa preta. Então, por que tu treina tanto, Renan? Cara, porque eu fiz uma promessa e eu vou entregar isso. Pode demorar 10 anos, pode ser esse ano. Eu escolhi para fazer agora, porque hoje eu tenho tempo e tenho condição financeira de fazer, porque é algo caro, né? Tu se dedicar a um esporte, principalmente o triatlon, ele gera um custo muito alto. Uhum. Então eu falei, cara, agora eu tô no momento que eu consigo entregar isso. Tenho idade, né? Dá para treinar, tenho tempo, tenho condição financeira. Cara, agora é hora. Se qualquer momento depois disso, eu vou usar alguma desculpa para me sabotar. E até conversando disso na vinda, né? O ser humano, ele se paga missões e ele se sabota, cara. Da própria missão que ninguém pediu para ele fazer. Ele mesmo se dedicou àquilo e ele mesmo se enganou para não cumprir aquilo. E aí eu coloquei isso como meta. E aí as metas começaram a fazer parte da minha vida de uma forma com mais convicção. Né? Eu já tinha aprendido isso no exército. Eram metas da época que eu estava no exército. Pegar a faixa preta de Gil, fazer o Iron, escalar o Dedo de Deus... E a subida do Kilimanjaro. Eram as 4 coisas que eu queria fazer, né? Na parte esportiva, eu tenho meta para cada segmento da minha vida. Financeira, esportiva e a familiar. E aí, eu escalei o Dedo de Deus, eu peguei a preta, eu vou fazer o Iron, e acabando o Iron, eu vou subir o Kilimanjaro. E aí, eu não sei o que eu vou fazer depois, se vão ter outras metas, né? Renovar outras coisas. Minha mulher, cara, falou, a gente pode ir pra praia, tipo...
Pegar uma cadeira, ele é um livro. A gente pode ir num cinema, Aí eu, filme. eu brinco, pô, eu não sei nem ler, cara. Eu gosto de fazer atividade, cara. Bem, né? Bem burro, bem forte. E aí... Mas ela brinca, mas ela é muito participativa nas coisas. E ela entendeu que o que ela quer é estar junto a mim. E eu não quero estar na praia. Eu não quero estar lendo um livro. Ela fala, então, pô, eu vou contigo. Tu vai treinar hoje? É longo? Então eu vou contigo. Vou estar lá. Então ela tá lá, ela me acompanha. Isso, cara, é uma base essencial dentro da minha vida. Hoje, ela é 51% do que eu preciso. Se não fosse ela, cara, assim... Eu, de fato, não sei onde... Não estaria aqui hoje. Não estaria sendo chamado por vocês como uma referência na área de empreendedorismo. Com toda a certeza do mundo, cara. Falo isso de coração, assim. Não estaria empreendendo tanto, não estaria fazendo as coisas acontecerem, estaria muito mais acomodado. E às vezes eu acho que isso também acaba passando na cabeça de muitas pessoas que vão para reserva, né? Porque tu tem aquele desnível, né? Tu sai de um mundo militar, que é uma bolha, e tu vai para o mundo civil. Então tem esse choque, né? E ela me ajudou bastante nisso, então é graças a ela, assim, que eu sou o que eu sou hoje. Qual é o nome da sua esposa? É Rita. Rita, obrigado, viu? Porque, pô... Ajudou. Ainda bem que você não deixou essa estrela perder o brilho, porque e deixou mais brilhoso ainda. Pô, cara. Funcionou, excelente, Cara, de verdade. Muito legal. Parabéns não só pela tua história, mas pela pessoa, cara. Pela Obrigado, pessoa, porque você quebrou todas as barreiras possíveis e imagináveis. Já começa pelo empreendedorismo, que não é fácil no Brasil. E o cara tá aí, ó, empreendendo e não quer parar e não vai parar, Sim. porque eu sei que não tem como parar. E as coisas que você passou, obrigado até pela confiança de ter compartilhado isso com a gente. Eu sei que é um tema sensível, de certa forma. Foi assim que eu aprendi a levar ele mais leve, cara. Tá. Antes eu não falava com ninguém, Tá. mas aí tu fica com aquela dor, né? Aí eu falei, cara, acho que eu tenho que falar. E a forma como você inverteu isso, né? E transformou isso numa energia que vai te dar mais força ainda, foi sensacional. Parabéns. Que é o fato do que você falou. Tem um filho lá em cima Sim. que agora tá olhando e tá esperando. E aí, vai pai? fazer, cara. E aí, pai? Iron Man não é? Não, Cara, tem esse parabéns, propósito, cara. Parabéns. Excelente. E, cara, eu tenho certeza que o que tem reservado pra vocês aí é só o começo do que vocês já conquistaram, mas ainda tem muita coisa boa pra acontecer. E, pô, parabéns, cara. Você ganhou um funk, viu? que Parabéns, isso, cara. legal, cara, muito legal mesmo. E, cara, ganhou um duas funk. soft skills que você lembra lá da caserna que você desenvolveu e que hoje você aplica no empreendedorismo e até mesmo para todos os desafios que você teve que enfrentar na parte pessoal e profissional. Cara, é uma palavra que tá em alta, né? Tava em alta há uns 2 anos, mas é resiliência. Eu acho que no exército é onde tu mais aprende isso, cara. É tu suportar a dor. Né? Conviva com isso. É o conforto no desconforto, né? Algumas abordagens que utilizam, mas é o que a gente aprende no exército. Cara, tá ruim, mas pode ficar pior. Fica tranquilo que pra chegar no horrível tem muito ainda, né? E isso é a vida. Às vezes tá ruim, mas tu fala, cara, calma, pode ficar pior. Né? E às vezes tu conversa com uma pessoa, tu fala, pô, tá ruim e tudo mais, aí a pessoa fala, pô, tá ruim pra ti? Imagina pra mim que tô assim, assado. Aí tu fala, porra, tô muito pior, né? Assim, o cara tá pior que eu tô reclamando aqui. Quem sou eu pra reclamar? E aí o exército te ensina isso, que de fato ele te ensina isso a duras penas, né? Ele fala assim, né? Mais principalmente em operação, em campo, quando aluno, né? Mas ele te ensina, ele te molda um caráter bem legal em relação a ser resiliente, em relação a suportar a dor, em relação a reverter a dor, o que você pode entregar, o que você pode fazer melhor. Eu aprendi também a delegar no exército, a gente tem que confiar nas pessoas e as pessoas às vezes são mais capacitadas que a gente e tá tudo bem. A gente tem que entender isso, né? Tu não precisa ser bom em tudo. Tu precisa ter noção das coisas pra tu não ser passado pra trás. Mas tem especialista, cara. Contrata especialista. Deixa ele trabalhar. Né? E a gente vê bastante isso no exército. Cara, tem sargentos lá que tu fala, cara, o cara é um Rambo aqui. Por que eu vou lá? O cara é muito melhor. Né? Entrega pra ele e faz. Então, o ato de delegar, o ato de ser mais resiliente e o cumprimento de missão, cara. Pra mim eu aprendi na força e eu levo isso pro resto da minha vida. Cara, colocou, programou, executa, cara. Não importa, mas tá chovendo, executa. É só fazer. É só executar. Né? Isso eu levei pro jiu-jitsu. Cara, pra tu pegar a faixa preta, é só tu ir todos os dias por 10 anos. Tu vai pegar, pô. Né? Tu vai lá, faz seu treino, vai graduando aos pouquinhos, tu vai chegar na faixa preta. Só que tu tem que ir. Tu não vai ficar no sofá, tu tem que ir lá, né? E aí tu vai olhando as pessoas que vão desistindo no meio do caminho e tu fala, cara, eu cheguei onde eu cheguei porque eu não desisti. Só isso. Não fiz nada além do normal. Eu
Não sou um super-humano. Eu só não parei. Só continuei indo e cheguei onde cheguei. E isso, com certeza, vem do exército, cara. Excelente, o exército ele faz isso, né? Ele te faz você dar valor para as coisas simples e pequenas. E no final, cara, depois com a experiência da vida, a gente vai vendo que realmente é isso que importa, né? Às vezes a gente fica buscando, aí a gente começa a ver que o que importa ali tá muito próximo da gente. E a gente sempre olha, quando vai comparar, para quem tá em cima, né? Nunca olha para baixo. Sim. Então a gente sempre fica com essa referência errada e com as redes sociais isso atrapalha a cabeça de muitas pessoas. E outro ponto, né, é que realmente um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. É isso, 100%. Que legal, eu gostei dessa. É 100% isso, cara. Tem uma reportagem que fizeram, falar qual que é a faixa mais difícil do jiu-jitsu, né? Aí o cara fala, faixa branca. Aí, pô, faixa branca, por quê? Ele falou, porque tem muitas pessoas, muito mais gente que nunca nem começou do que faixa branca. Que legal. Proporcionalmente, é a faixa que, né, tu fala, bom, mas tem muito mais faixa branca. Mas quantos nunca nem começaram no jiu-jitsu? Muito mais, né? Muito bom. Excelente. E aí, gostou? Pô, cara, uma aula aqui, velho. Bom. Uma aula e um episódio que vai inspirar muita gente, de verdade, cara. Pô, legal. De verdade. Espero mesmo, cara. De verdade. Vai inspirar muita gente. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Continue esse ser humano de ouro que você é, tanto como pessoa quanto como um empreendedor. E aqui, seja bem-vindo oficialmente à divisão. Pô, obrigado, cara. Tem muita coisa ainda que você ainda vai escutar da gente. Vai vibrar demais, vai gostar muito. Demais, tenho certeza. Entender. Já te conhecendo bem melhor agora, tenho certeza que você vai gostar. Mas independente de qualquer coisa, quero falar para quem está nos assistindo que é sobre isso. É trazer pessoas aqui igual o Brandi, que é o nosso maior propósito, que é para mostrar para você que também foi veterano, ou você que não foi, mas se identifica também com o militarismo de uma forma geral, os valores que a gente carrega. Os valores, e quando potencializados e direcionados para os lugares certos na sociedade, seja numa empresa, no empreendedorismo, seja onde for, isso vai ser bom não só para o veterano, mas para a sociedade como um todo. E hoje em dia, infelizmente, a gente tem essa ausência, né? Está perdendo alguns valores importantes dentro da sociedade. Então eu espero que de alguma forma, direta ou indiretamente, a divisão ela possa reacender isso, e não a divisão, mas quem está por trás da divisão somos nós, veteranos, que é uma comunidade gigantesca. E cada vez mais as pessoas estão se levantando, né? E se levantando para o bem. Não é para mostrar que é melhor, não é para mostrar que é superior, não é nada disso. É para mostrar que, olha, temos valores que a gente pode compartilhar com todos que quiserem. E devolver para a sociedade, como você falou muito bem, cara. A gente tem esse dever aí. E é engraçado, quando eu entrei no Iron, eu não sabia nadar, né? Até comentei isso. Eu sabia sobreviver na natação ali, né? E aí teve muita gente que falou assim, mas tu é fácil, porque tu é militar. Tem esse pré-julgamento, né, do civil. Falava, não, mas isso é fácil pra ti. Tu é militar. Não o aprender a nadar, o se dedicar, o se comprometer. Na cabeça do civil, do paisano, como a gente chama, é fácil porque tu é militar. Cara, e tem muita gente que esquece isso depois que sai da força, né? Cara, esquece. É disciplina, cara. O pessoal vincula muito a disciplina. E hoje o que falta muito nas pessoas, que as pessoas buscam, é disciplina. Então, é isso que a gente precisa mostrar, realmente, além de outros valores. É isso, a gente fica por aqui. Obrigado pela audiência de sempre. Obrigado mais uma vez você por ter vindo aqui com a gente. Enriqueceu demais aqui o nosso espaço. E é isso, Rocha. Vamos preparar para o próximo. É isso. Obrigado, irmão, por estar aí com a gente. Valeta, fé na missão.